Ele achou que a América era o seu bunker dourado, um refúgio eterno entre os seguidores do seu suposto ídolo, Donald Trump. Vocês não vão acreditar. Eduardo Bolsonaro, o filho que tentou exportar o conflito político do Brasil para o coração do império, acreditou que as fronteiras geográficas eram um escudo contra a lei, que um passaporte diplomático e um sorriso para as câmeras em um comício trampista seriam sua armadura. Mas eis que a realidade, implacável e ácida, começa a desmoronar essa farsa. De um lado, o ministro Alexandre de Moraes, no Brasil, acionando um mecanismo jurídico poderoso e raro, a intimação por edital. Um gesto que ecoa na história e diz claramente: você pode correr, mas não pode se esconder. A sua ausência não paralisa a justiça. Por outro lado, o seu suposto salvador Donald Trump já deixou claro: eles não possuem familiaridade, não há alianças, não há abrigo. Há apenas interesses. E o interesse de Trump, meus amigos, que agora está se revelando à torta e à direito, é que o interesse dele nunca foi ser um guarda-costas judicial de um político foragido do Brasil. E hoje, meus amigos, nesse vídeo, nós vamos dissecar essa jogada desesperada. Como Eduardo Bolsonaro não é um exilado político, é um foragido da lei. Assim, já pode ser considerado. E como a teia que ele teceu para intimidar o Brasil está se transformando na sua própria prisão ou deportação. Vamos começar pelo que é de fato. Essa intimação por edital. Isso não é um simples aviso. É um ato de soberania judicial. É a justiça declarando para todos os efeitos que o indivíduo se esconde, se esquiva e assim será tratado como tal. Alexandre de Moraes, uma figura que é um ícone de polarização por si só, não está apenas seguindo o protocolo. Ele está enviando uma mensagem cristalina ao núcleo duro do bolsonarismo. O projeto de poder de vocês inclui a impunidade. E esse projeto fracassou. De que, e sendo um parlamentar, a notificação pode ser feita por edital, né? E encaminhado, inclusive, esse edital para a própria casa onde o parlamentar trabalha. Câmara, no caso de Eduardo Bolsonaro, e Senado, para o caso de um senador ser alvo de uma denúncia ali no Supremo Tribunal Federal. Com isso, ele passa o sinal. O processo vai caminhar. Não adianta ele tentar evitar uma notificação para evitar que esse processo caminhe dentro do Supremo. Lembrando que, no caso de Eduardo Bolsonaro, é um outro inquérito, é uma outra denúncia em relação ao trabalho de coação que ele tem feito nos Estados Unidos para convencer um governo estrangeiro a interferir na economia brasileira. A intimação por edital é o equivalente jurídico a dizer: a festa acabou. Ela corta pela raiz a tática de protelação, de adiamento infinito. Eduardo não precisa mais receber o papel em mãos. A publicação no Diário da Justiça é o suficiente. O processo segue. O relógio da prestação de contas com a lei começou a correr. E ele, foragido, não pode mais pará-lo. E isso, meus amigos, expõe a fragilidade da estratégia de Eduardo Bolsonaro. Ele apostou que a ausência física paralisaria a máquina. O que ele não contava é que a máquina é mais inteligente e mais resiliente do que a sua tática de fuga. E por falar em fuga, meus amigos, Eduardo Bolsonaro não é um dissidente político perseguido por um regime totalitário. Ele é um parlamentar acusado de crimes dentro do Estado Democrático de Direito. Sua fuga para os Estados Unidos não foi um exílio heróico, foi uma fuga covarde. A estratégia era clara: criar um teatro de perseguição política internacional. Vejam, diriam seus apoiadores, o sistema corrupto do STF persegue a família Bolsonaro até no exterior. Mas a narrativa tem um problema fatal. Ela depende da colaboração do outro lado. E do outro lado, no caso, é o sistema de justiça e imigração dos Estados Unidos e a figura de Donald Trump. Eduardo tentou de todas as formas se colar à imagem de Trump. Compareceu a comícios, fez posts, deu entrevistas. Era uma intimidação barata dirigida ao Brasil. Cuidado, eu tenho o homem mais poderoso do mundo ao meu lado. Era um blefe caríssimo. E aqui chegamos ao ponto mais ácido e deliciosamente irônico dessa tragédia. Donald Trump não tem aliados.
Tem interesses. A ideia de que Trump arriscaria o seu capital político ou mesmo uma ínfima fração de sua atenção para abrigar um deputado foragido do Brasil é de uma ingenuidade patética. Trump é, antes de tudo, um negócio. Trump é Trump. Eduardo Bolsonaro, na melhor das hipóteses, era um adereço exótico em seus comícios, um símbolo de sua influência global. E agora, foragido, se tornou um passivo, um problema. O filho que se gabava de ter acesso direto a Donald Trump, de repente viu tudo ruir. Eventos que ele próprio ajudava a organizar foram cancelados de última hora. Reuniões que antes pareciam garantidas sumiram da agenda. Pessoas próximas ao círculo de Trump, que até pouco tempo posavam em fotos ao lado de Eduardo, simplesmente desapareceram do radar. Era como se as portas tivessem sido trancadas diante dele. O prestígio que usava como cartão de visitas evaporou da noite para o dia. O recado era silencioso, mas devastador. O caminho que antes parecia aberto em Washington estava fechado. As notícias de que Trump planeja expulsá-lo ou prendê-lo são a pá de cal na fantasia. É o sócio mais forte cortando o sócio mais fraco para não contaminar os negócios. Trump já deixou claro. Eduardo Bolsonaro pode ser preso ou deportado. É a linguagem universal do não é nada pessoal, são apenas negócios. A tentativa de Eduardo de intimidar o Brasil com a sombra de Trump revela-se agora um tiro pela culatra monumental. Ele não só falhou em conseguir o protetor que ele almejava, como se tornou um incômodo para ele. Está sozinho, encurralado. E a persona que ele cultivou para se salvar é a mesma que agora o joga aos lobos. E o que temos? Temos um homem, Eduardo Bolsonaro, literalmente sem para onde correr. A justiça brasileira, através do ministro Alexandre de Moraes, removeu o obstáculo processual de sua fuga. E o seu porto seguro americano, uma quimera baseada numa leitura infantil da política real, revelou-se uma miragem. O cerco não está apenas se fechando geograficamente, está se fechando narrativamente. A história que ele tentou vender do conservador perseguido, recebido de braços abertos pelo líder do mundo livre, ruiu. Esta agora a imagem do foragido. O político que, quando a hora da responsabilidade bateu a porta, pegou um avião. Este caso vai além de Eduardo Bolsonaro. É um capítulo crucial na luta entre o projeto de poder que vê a lei como um obstáculo a ser contornado e as instituições que insistem em ser respeitadas. Alexandre de Moraes, com sua postura intransigente, tornou-se um símbolo dessa resistência. O fim dessa história não está sendo escrito apenas nos autos do processo no STF, mas também nos corredores da imigração americana. E a moral ácida e provocativa é a seguinte: na geopolítica e na justiça não há amizade eterna, nem inimizade eterna. Apenas interesses e consequências. E as consequências para Eduardo Bolsonaro estão prestes a chegar. E aí, o que vocês acham? Ele será deportado? Trump vai dar o chute na bunda dele ou ele vai interferir? Deixe nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. A discussão só está começando.